Olá, hoje vamos mergulhar um pouco, em algumas ideias bem fortes de As 6 Lições do Ludwig von Mises. São palestras que ele deu, sabe, lá na Argentina em 58, um momento bem particular, pós-Perón, de buscar novos caminhos. A nossa ideia aqui é mais bater um papo, explorar os pontos centrais que o Mises trouxe, sabe? Quase sentir o clima do livro e, bom, entender por que ele ainda dá o que falar. Vamos focar nas lições 1 e da 3 a 6. Perfeito. E o interessante no Mises é a clareza, né? Mesmo falando de temas complexos, de economia, de liberdade, olhar esses trechos juntos ajuda a gente a ter uma visão, assim, do pensamento dele, como as coisas se ligam. Então vamos lá. Começando com a primeira lição, o capitalismo. O que me chamou mais atenção assim foi a ideia de que o capitalismo é, na essência, produção em massa. Mas para as massas, os consumidores é que são os reis, né? E os empresários, bom, eles têm que servir a essa galera para ter sucesso. Muda tudo da lógica antiga, pré-capitalista, certo? Exatamente. E ele argumenta, sabe, que isso melhorou muito a vida das pessoas comuns. Ele até cita o boom populacional na Revolução Industrial como prova de que, olha, mais gente conseguia sobreviver, prosperar. Mises também diz que a bronca inicial com o capitalismo veio mais da aristocracia, que perdia poder. Para ele, acumular capital e ter liberdade econômica são a base mesmo para outras liberdades. E falando em liberdade econômica, aí ele já engata no que acontece quando o governo se mete. Isso leva para a terceira lição, intervencionismo. Ele diz que essas medidas pontuais, tipo, sei lá, controlar preço, e ele vai buscar exemplo lá atrás, hein? Diocleciano, Revolução Francesa. Acaba que o tiro sai pela culatra, né? Como que funciona isso na visão dele? Olha, o ponto central do Mises é que esses controles bagunçam os sinais dos preços. Preço tem que mostrar oferta, demanda. Se o governo fixa o preço do leite, por exemplo, lá embaixo, bom, menos gente vai querer produzir e vender. Aí falta leite, escassez. Isso força o governo a ir controlando mais coisa, custo de produção, distribuição. Para Mises, essa lógica leva, assim, quase que inevitavelmente, a um controle cada vez maior do Estado. E quem perde é o consumidor, a soberania dele. Ele era bem cético com essa ideia de terceiro caminho, sabe? Um meio termo estável. Entendi. E essa questão do controle estatal? Bom, conecta direto com a quarta lição. Inflação. Como que Mises define inflação? Porque não é só o preço subir, né? Para ele, não. Mises define inflação, na verdade, como o aumento da quantidade de dinheiro. Quem faz isso? Governo, Banco Central. A alta de preços generalizada é a consequência disso. É a moeda perdendo valor, o poder de compra indo embora. E ele destaca uma coisa: a inflação não bate igual para todo mundo. Quem pega o dinheiro novo primeiro, gasta antes de tudo ficar mais caro. Ele criticava muito a inflação para estimular a economia, como algumas ideias keynesianas sugeriam. E via o padrão ouro, aquele que atrelava o dinheiro ao ouro físico, dificultando imprimir sem parar, como uma proteção contra esse poder do governo de inflacionar. Faz sentido essa conexão toda. E, bom, pensando em desenvolvimento, na quinta lição, investimento externo. Qual é a mensagem principal ali? Que a mensagem é bem direta. Capital estrangeiro é fundamental para o desenvolvimento, especialmente para países que ainda não têm muito capital próprio acumulado. Ele até cita exemplos históricos, sabe? O capital britânico, que ajudou a industrializar a Europa, os Estados Unidos, lá no século XIX. Mises alerta que ser hostil ou pior, expropriar esse investimento é um tiro no pé. Afasta o capital que gera riqueza, emprego. A chave para a prosperidade, segundo ele, é sempre a mesma: acumular capital, seja interno ou externo, ter uma moeda estável e, claro, liberdade econômica. Certo. E aí a gente chega na sexta lição, política e ideias. Aqui ele meio que amarra tudo, né? Qual a conexão que ele faz entre a economia e a política da época? Pois é, ele via, assim, uma deterioração das instituições políticas, como o parlamentarismo, que estaria sendo trocado por uma política de grupos de pressão. Em vez de buscar o bem da nação toda, os políticos passariam a defender interesses específicos para ganhar voto, favor, e Mises liga isso diretamente ao avanço do intervencionismo. Ele até faz um paralelo pesado, né,
com a queda de Roma, atribuindo parte da culpa às intervenções excessivas e à inflação descontrolada lá atrás. Nossa, forte essa comparação. Sim, isso leva à conclusão principal dele. No fim das contas, são as ideias que movem o mundo. Ideias boas levam a políticas boas à prosperidade. Ideias ruins, bom, levam à decadência. Por isso, ele batia tanto na tecla da importância de defender as ideias de liberdade econômica, liberdade individual, no debate público. Que passeio por essas lições, hein? Foi só assim, uma pincelada, claro. Mas dá para sentir a força, a coerência do pensamento do Mises nesses temas. A forma como ele conecta economia, política, história é bem instigante mesmo. Sem dúvida. E as 6 lições é tido como uma ótima porta de entrada para essas ideias, justamente por essa clareza. Eram palestras, né? Então a linguagem é mais acessível. Então fica aqui o nosso convite, bem animado mesmo. Para quem curtiu essa nossa conversa, ficou com aquela pulga atrás da orelha para entender mais a fundo esses argumentos sobre capitalismo, intervenção, inflação, liberdade. Olha, mergulhar na leitura completa de As 6 Lições é uma excelente pedida. Vale a pena ir direto na fonte. Fica a sugestão.